Qual é o livro mais perigoso do mundo? Algumas pessoas poderiam dizer simplesmente que As Origens das Espécies de Darwin é o livro mais perigoso. Certamente, Darwin popularizou uma filosofia que permeou o mundo e se tornou a base para todo tipo de pensamento maligno. Como, por exemplo, a evolução darwiniana alimentou ideias racistas. Hitler usou a evolução como uma suposta justificativa científica para suas atitudes racistas. Os cientistas ordenaram a morte de muitos aborígenes australianos para serem coletados como uma espécie de museu, tudo em nome da evolução. E é verdade que quando alguém acredita que Deus não existe e está convencido de que a vida pode ser explicada apenas por processos naturais, como é retratado no livro de Darwin, então a cosmovisão construída sobre essa crença, nas próprias origens, reflete a tal filosofia ateísta. Moralidade, então, seria relativa, pois tal pessoa acredita que não há autoridade absoluta assim. E certo e errado também seriam fatos relativos. Tal filosofia foi aplicada de forma prática no mundo de Karl Marx, resultando na morte de milhões de pessoas, sob Stalin e outros. Sim, Darwin escreveu um livro e uma ideia perigosa, mas o livro de Darwin não é o mais perigoso hoje. Por causa dos eventos de 11 de setembro, por exemplo, algumas pessoas podem afirmar que o Alcorão é o livro mais perigoso. Os terroristas que executaram esses atos malignos e outros na rede terrorista em todo o mundo afirmam que estão apenas realizando o que acreditam que o Alcorão os instrui a fazer. Afinal, eles dizem, o Alcorão afirma, então lute ou mate os pagãos, onde quer que os encontre, e prenda o sitie e fique à espreita para eles em todos os estratagemas. Mas se eles se arrependerem e estabelecerem orações regulares e praticarem caridade regular, então abra o caminho para eles. Também estilarei terror nos corações dos incrédulos, ferir-lhes-ão acima do pescoço e ferir-lhes-ão em todas as pontas dos dedos. Agora, muitos muçulmanos alegariam que os terroristas estão entendendo incorretamente o Alcorão. Mas é verdade que em todos os países dominados por muçulmanos, os cristãos não têm total liberdade de culto. O Islã é supostamente a religião que mais cresce no mundo. Mas o Deus muçulmano não é o Deus da Bíblia. Certamente o Alcorão é um livro perigoso, pois milhões foram levados a uma religião falsa. Mas não é o livro mais perigoso do mundo hoje. E a resposta para tudo isso é: não quero ser mal interpretado aqui, mas proponho que o livro mais perigoso do mundo é de fato a Bíblia. Considere o que Pedro afirma em 3:15-16. Ele disse que Paulo havia escrito suas epístolas com a sabedoria que Deus lhe deu, incluindo algumas coisas difíceis de entender, as quais os indoutos e inconstantes torcem ou distorcem, como também fazem com outras escrituras para sua própria destruição. Como a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro divino e é o maior livro. E por causa disso, se o interpretarmos mal, podemos, como afirma Pedro, distorcê-lo para nossa destruição. Como por exemplo, Pedro estava se referindo ao mal entendido que algumas pessoas tinham sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo. No livro de Romanos, Paulo diz que alguns o estavam caluniando a respeito do seu ensino da justificação da fé. Alguns afirmam falsamente que porque somos justificados pela fé, Paulo ensinou que podemos pecar tanto quanto quisermos. Em Coríntios, Paulo adverte que algumas pessoas afirmam que a ressurreição da qual ele falou, como no futuro, já havia acontecido. E em Tessalonicenses, Paulo diz que em alguns afirmam que ele havia ensinado que o dia do Senhor já havia chegado. Pedro explica que essas pessoas estavam todas torcendo ou distorcendo as escrituras para sua própria destruição. Porque a Bíblia é uma revelação de Deus explicando quem somos, de onde viemos, nosso estado pecaminoso, nossa necessidade de salvação, como ser salvo, o julgamento futuro e assim por diante. Se as pessoas interpretam mal, elas distorcem as escrituras para sua própria destruição. Pense nisso por um instante. Cultos como os Mormons e as Testemunhas de Jeová citam a Bíblia, mas de certa forma a interpretam mal, distorcendo-se para sua própria destruição. Os judeus ortodoxos citam o Antigo Testamento, mas novamente eles o distorcem para sua própria destruição, pois rejeitam Jesus como Messias, que é predito e explicado no Antigo Testamento, porque a Bíblia explica a única maneira de ser salvo,
Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o livro mais perigoso. Se não acredita em sua mensagem, afinal, se sua mensagem de salvação não for absorvida, isso levará à destruição de uma pessoa. A Bíblia adverte que aqueles que não confiam em Cristo para a salvação serão separados de Deus por toda a eternidade no inferno. A IG é um ministério que não está apenas lidando com a questão da criação, da evolução, mas está desafiando o mundo e também a igreja. E crer na palavra de Deus desde o princípio. Infelizmente, porque não há tanto compromisso com bilhões de anos e ideias evolutivas da igreja. Gerações foram ensinadas a interpretar mal a própria Bíblia. Quanto mais isso acontece, mais o ensino da Bíblia é distorcido para sua própria destruição, pois o número crescente de gerações mais jovens não tem mais respeito pela Bíblia. Uma das principais mensagens da AIG é que não devemos interpretar mal a palavra de Deus e simplesmente adequá-la às nossas ideias e teorias do mundo. Devemos chegar às Escrituras com espírito de humildade e deixar que Deus fale conosco por meio de sua palavra, e não torcer as Escrituras para nossa própria destruição. E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode fazer parecer no inferno tanto o corpo como a alma. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.